Meus irmãos, a paz do Senhor. Nós vamos dar continuidade aos dons. Mateus, passa aí para mim, que esse aí a gente já viu isso. Mas, aí, ok. Então, abra a sua Bíblia ali, no 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 1. Eu estou com uma pastilha na boca, até por causa da garganta. Então, por isso que, de repente, pode ser um som meio estranho. Mas vamos lá, você encontrou aí 1 Coríntios capítulo 12? 2 encontraram. A partir do verso 1. Eu vou ler, você acompanha na sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 12, verso 1. Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso, quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito de Deus, ou pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dado no mesmo Espírito a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um é dada variedade de línguas e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as cada um individualmente conforme ele quer. Antes de nós entrarmos aqui detalhadamente em cada dom, nós precisamos entender que a primeira carta de Paulo aos Coríntios é uma carta pastoral. Isto é, a igreja está perguntando para ele algumas coisas, pedindo orientação, e ele está passando essa orientação. Capítulos 12, 13, 14, especificamente fala a respeito dos dons e do exercício nos mesmos no culto público. Tá? A igreja de Corinto, ela nasce em um contexto idólatra, pagão. Então, a grande maioria dos membros da igreja de Corinto vinham de experiências sobrenaturais com os espíritos malignos. E eles vêm para a igreja. E eles precisavam ser ensinados e instruídos de que as experiências que eles tinham tido com esses espíritos nada tem a ver com o Espírito de Deus. Por isso que Paulo inicia esse capítulo falando acerca da necessidade de que a igreja não seja ignorante a respeito dos dons, da sua fonte e do seu exercício, até porque muito destas manifestações carismáticas, elas não são exclusividades da igreja de Cristo. Essas manifestações também acontecem em outros segmentos religiosos. Uma imitação pode ser uma obra carnal, como também pode ter origem nos demônios. E por isso Paulo vem orientar a igreja. Por isso ele vem falando, ele fala no verso 2, vocês sabem que quando eram gentios, a expressão aqui gentios é que eles não eram cristãos, nascidos de novo.
se deixavam conduzir aos ídolos, mudos, conforme vocês eram guiados. Então, eles tiveram essa experiência. Só que essa experiência deveria ser agora banida da vida deles, no sentido de entenderem que não tinha nenhuma base, nem nada para ser imitado, porque a origem, a fonte não era o Espírito de Deus. Estou lançando para vocês aqui algumas interpretações do texto, para vocês começarem a pensar a respeito disso. Porque o que acontece? Paulo aqui, ele vai, digamos assim, educar a igreja no culto, porque o culto em Corinto era uma loucura, era uma coisa doida, principalmente no que diz respeito ao dom de línguas e profecia e interpretação, que eram os mais usados, né? Todo mundo queria falar, todo mundo queria profetizar, e tanto que quem via de longe, né, quem olhava de fora, melhor dizendo, é um bando de louco, de doido, né? Então, tinha muito da ação do Espírito, sim, mas tinha muita histeria, muita, digamos assim, efervescência carnal, o que poderia abrir caminho para manifestações demoníacas. Paulo não proíbe, isso é um ponto importante aqui, ele não proíbe o exercício dos dons, ele não proíbe falar em línguas, ele não proíbe o profetizar, ele vai orientar, mostrar como que isso deve ser usado no culto, com que propósito e de que maneira. Não é diferente nos nossos dias, não é diferente. Se faz necessário sermos ensinados, instruídos, não há uma proibição, há uma orientação, até porque, à medida que o Espírito de Deus é derramado e ele vai conduzindo a igreja, na manifestação dos dons, é natural que aconteça essa efervescência carnal, né? Quando eu falo carnal, irmãos, não estou falando de questão moral, tá? Expressões emocionais e sentimentais exageradas e desnecessárias. Pessoas que, na sua grande maioria, né, devido ao êxtase da experiência, no dom do ministrar do Espírito, né, de alguma forma querem chamar a atenção para si. Boa parte dessas pessoas, elas só precisam ser orientadas, pelos mais experientes. Algumas delas sim, realmente, né, ainda que já tem um bom tempo para entender e compreender, ainda continuam numa atitude carnal. Aí eles não precisam só de orientação, mas também de disciplina. É uma orientação mais direta, mais incisiva, para que não continuem chamando a atenção para si, mas deixando que realmente o Espírito centralize o culto para Deus e em Deus. Até aqui tudo bem? Os irmãos estão entendendo? Ok. Vai dizer no verso 3: por isso quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma: amaldiçoado seja Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito de Deus. Está falando aqui de declarações, né, ortodoxas, de declarações espirituais que são incompatíveis, tá? Ninguém que seja habitado pelo Espírito vai amaldiçoar Jesus, mas também só pode reconhecer o senhorio de Jesus Cristo através da ação do Espírito de Deus. E aí então ele começa a falar, esclarecer acerca da fonte, da origem dos dons. Ele diz: ora, os dons são diversos, a diversidade dos dons. E aqui Paulo está esclarecendo o seguinte, irmãos, que Deus tem a capacidade plena de, no meio da diversidade de dons, manter, estabelecer e aperfeiçoar a unidade. Os dons não podem dividir o corpo.
Se o exercício dos dons está dividindo o corpo, é porque quem está exercitando os mesmos, ou está agindo de maneira infantil, ou está agindo de maneira pecaminosa, querendo se sobressair sobre os outros, ou não é nada do Espírito, tá? É carne, ou, em última instância, pode ser espírito maligno, ok? Então, tome cuidado com pessoas que dizem ter dons, e que às vezes realmente têm dons, mas que vivem no isolamento, tá? Então sempre naquela levitação espiritual, sabe? Lá em cima, num nível que ninguém chega. Você está entendendo? Eu não estou desenhando aí, não. São pessoas super espirituais, que é uma espiritualidade tão alta, tão grande, que o próprio Jesus fica pequenininho perto delas. São pessoas ou que precisam ser orientadas ou que precisam ser disciplinadas. Ora, se é o Espírito de Deus, irmãos, foi o Espírito que nos introduziu no corpo de Cristo. E os dons foram dados para servir o corpo de Cristo, não para se sobressair sobre ele, ou para dominá-lo. Outra coisa importante, que cuidado com pessoas que usam da prerrogativa, que têm visões, que têm sonhos e profecias, e que usam disso para dominar os outros. Os dons não foram dados para dominar quem quer que seja. Os dons foram dados para edificar, para aperfeiçoar, para dirigir o corpo de Cristo. Nós não temos no nosso meio gurus, irmãos. Vou lá para ver se fulano tem uma palavra. Abre a Bíblia, 66 livros e os 189 capítulos. A palavra de Deus para a tua vida aí, irmão. Se tiver alguma profecia, algum sonho, vai vir de forma natural. Porque até quem busca sinais é uma geração adúltera e perversa. Está pegando pesado, né, pastor? Não, está leve, você nem imagina. Isso é seríssimo, irmãos. Porque algumas pessoas vêm do meio religioso pervertido e trazem consigo toda aquela bagagem, não largam. E acham que a experiência com o Espírito é a mesma coisa. Em outros segmentos, há domínio, há medo, né? Ameaça. Só que com o Espírito de Deus nada disso existe, irmãos. São caminhos que nos dão discernimento se realmente é o Espírito que está agindo através daquela pessoa ou não. Não tem medo, não tem ameaça, não tem imposição, sabe? Vocês estão quietos aí, né? Mas estou instigando vocês, mas não está dando certo. Então preste bem atenção. São diversos os dons, mas o Espírito é o mesmo. Paulo já começa a dizer para a igreja aqui, olha, independente do dom, a origem é o Espírito Santo. Por isso nenhum dom é maior do que o outro e ninguém é melhor do que ninguém. Está tudo bem aí, irmão? Então não tem esse negócio que o dom do fulano, não. Ele vai dizer também, e há também diversidade nos serviços, a diaconia dos dons, mas o Senhor é o mesmo. Quem exerce senhorio na administração e no exercício dos dons não sou eu, é o Senhor Jesus. Eu não uso o dom quando eu quero, quando eu sinto. Daí uma necessidade de uma profunda comunhão com Ele, sensibilidade. Porque às vezes eu quero ser usado além daquilo que Ele quer me usar. Mas às vezes também eu não me deixo ser usado por N razões e Ele quer me usar. Então Ele é o Senhor. É Ele que dirige, é Ele que governa, é do jeito dEle, é debaixo da sua ordem, do seu governo. E diz assim, e há diversidade nas
realizações. As realizações aqui são os efeitos dos dons na vida da igreja. Edifica, fortalece, desperta, né? Confronta, mexe com a igreja, sacode, né? Precisa de vez em quando, né? Anima, né? Sim. Sim. Os dons não estão ligados necessariamente à denominação. Tá? Ela pode ter tido uma experiência e recebeu o dom. Embora o exercício correto, saudável, é no corpo. Tá? Mas se ela não está no corpo, ela não está inserida no corpo, alguma coisa aí precisa ser acertada. Tá? Aí tem que ficar com o pé atrás. Os irmãos ouviram a pergunta da irmã aqui? Ok? Ela perguntou se é possível alguém que não está no corpo de Cristo receber um dom. O dom não está limitado necessariamente ao congregar. Ele está intimamente ligado a uma comunhão com Deus. O que geralmente acontece? As pessoas recebem dons, tá? E por não saberem lidar com essa graça, se acham autossuficientes e começam a ver erro em tudo, em todos, e saem, né? E aí então ficam do lado de fora, mas querem continuar usando o dom. O dom é irrevogável. Se Deus te deu, Ele não vai te tirar. Não pense que Deus, o camarada se desviou, Deus tirou o dom. Ele não está no exercício do dom. Deus não tirou o dom. Deus não tira nada de ninguém, irmãos. Agora, o exercício do dom fora do corpo, ele é prejudicial tanto para quem exercita, tá? Para quem se submete a essa realidade, porque ele pode ser um exercício pervertido, ok? Então tem que ter cuidado com isso, mas pode acontecer. Sim. Está gravando aí, né? Depois. É justamente o que Paulo está colocando aqui. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Muitos dons podem ser imitados pela alma. A nossa alma. A grande maioria de nós desconhece o poder da alma. Sentimentos, emoções da mente. A mente pode nos levar a lugares inimagináveis e nos promover experiências também imagináveis, que não necessariamente estão ligadas com o Espírito de Deus ou com demônios. Esse é um fator, tá? Alguém já teve a experiência assim, antes de estar em Cristo, né, de ter uma sensação de que ia acontecer uma coisa ruim com algum familiar? Alguém já teve esse tipo de experiência, né? E aconteceu? De onde vem isso? Da alma. Embora seja uma questão divina no sentido, não divina no sentido que Deus rege todas essas coisas, tá? É que geralmente o pessoal atribui ou a demônios ou Espírito de Deus e neutraliza essa realidade da alma. A sensação, ou se projetar, tá? Claro que se projetar aí já entra uma questão
demoníaca, né, que é a viagem astral, né, sair do corpo, já é demoníaca mesmo. Mas pode acontecer com o Espírito de Deus, ele nos conduzir em arrebatamento, tá? Mas estas sensações, elas são da alma. Nem toda adivinhação ela é demoníaca. Ela pode ser da alma. O silêncio de vocês já está dizendo que não é bem por aí, né, pastor? Sonhos. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, nós temos que ter pelo menos 1 hora e meia, 2 horas de sono profundo, para que haja descanso e que nossas forças sejam revigoradas. Nesse período de 1 hora e meia, 3 horas de sono profundo, tá? 3 horas de sono profundo, nós temos mais de 30 mil sonhos. O que é o sonho? A ejaculação da mente. Está jogando para fora tudo aquilo que a mente se ocupou durante o dia, para que haja renovação e restauração emocional e física e mental. Esse é o sonho. 90% desses sonhos, eles ficam no inconsciente. Os outros 10%, eles vêm para o consciente. São sonhos comuns. Agora, desses 10%, pode ter uma visitação de Deus? Pode. Quando acontecer, nós não vamos ter dúvida que é sonho de Deus. Pode ter alguma visitação demoníaca? Pode ter. Aí a gente chama de opressão, perturbação maligna. Ok? Então, por isso nós precisamos do discernimento. Mas, por exemplo, assim, ó, no caso do salvo para um sonho demoníaco, aí pode haver um ataque. Nós não estamos livres de ataques demoníacos, ok? Seria opressão, exato, perturbação, tá? Por alguma razão, tá? Pode acontecer. Mas pode acontecer de sonhos, tá? Meramente naturais, de nós sonharmos com alguma coisa e acontecer. Não tem origem nem em Deus, nem no demônio. É da nossa alma, é natural, irmãos. Nós estamos ligados à natureza. Nós não viemos da terra. O pessoal acha que é assim, ó, por exemplo, vou te dar um exemplo. Por exemplo, assim, o pessoal acha que é misticismo, ou paganismo, ou satanismo. Por exemplo, uma coisa muito simples, tá? Cortar o cabelo na lua cheia. Tem influência sobre o seu cabelo ou não? Sim ou não? Tá. Na lua crescente. Tá. O pessoal acha que isso a grande maioria do pessoal acha que isso aí é misticismo, que isso aí como é que é que o pessoal usa? Superstição. Não é nada disso, irmãos. Isso é uma questão da natureza. Totalmente natural. Não tem nada de espiritual aí. Não tem nada de espiritual aí, irmãos. Quando troca de lua, a lua não tem influência nas marés, sim ou não? Isso é demoníaco ou é natural? Então, irmãos, nós temos que fazer a leitura correta. Esse desequilíbrio que muitas vezes nos impede de discernir as coisas. Nós pendemos para um lado ou para um outro, ou é tudo do espírito, ou é tudo do diabo, ou é tudo da carne. Nós precisamos desse equilíbrio, irmãos. Pode ser uma revelação divina, como pode ser da sua alma.
nesse caso específico, possivelmente esses sonhos eram perturbações malignas. Alguém chegou para mim um dia e disse assim: pastor, esse alguém tinha perdido um familiar bem próximo, e já havia mais ou menos um ano que esse familiar havia falecido, e desde então essa pessoa não parava de sonhar, e no sonho falava, conversava, e aí já começou a trazer algumas mensagens, uma coisa assim, sabe? Aí disse: pastor, o que eu faço? Não, repreende isso aí, isso aí não é de Deus, não. Isso pode estar ligado ao que acontece, tá? Isso pode estar ligado à questão do luto, tá? Porque a gente tem que aprender a lidar com o luto, e o luto abre, né, digamos assim, um viés de uma necessidade extrema de estar com aquela pessoa, tá? Isso aciona e potencializa os sentimentos e emoções nessa necessidade. Automaticamente os sonhos vão se projetar para essa realidade, porque os sonhos fazem parte do nosso mundo interior, eles resultam disso, tá? Ao conversar com alguém ou falar sobre isso, espíritos malignos não são oniscientes. Entenda uma coisa: nenhum espírito maligno tem poder de ler a sua mente. Isso não existe. Porque se qualquer espírito maligno ler a sua mente, ele é onisciente, e esse atributo é o exclusivo de Deus. Agora, o que pode acontecer? Ele lançar pensamentos, e pelas suas reações em relação aos mesmos, ele vai fazer uma leitura, e ele faz uma leitura bem significativa, e aí ele vai conduzindo, e vai promovendo, e você vai acreditando. Aí você chega para um pastor, o pastor não vai dizer para você, corta aí depois, hein? Você tem que desenvolver, entendeu ou não? Se o pastor é bíblico, ele vai dizer: repreende isso, porque não tem, isso vai te trazer prejuízo. Pronto, acabou. É um fator espiritual? Mas pode ter origem nas emoções? Pode. Pode, se você deixar. Embora muitos de nós não acreditem nisso, você só pode ser possuído por um espírito maligno se você deixar, mesmo você não sendo cristão. Irmãos, isso são leis espirituais estabelecidas. Uma tendência. Olha só, as experiências, elas resultam, tá, daquilo que nos atrai, ok? Tudo que você foca cresce, e você vai ter experiências com aquilo que você está focado. É o que o Espírito de Deus precisa, ou não, porque Ele é Deus soberano, mas é também o que os espíritos malignos precisam. Aí as pessoas começam a ter experiências, e elas acreditam mais nas experiências do que nos diz a Bíblia, mas porque você deu vazão por pensamentos e sentimentos e as experiências aconteceram. Irmãos, vai acontecer. A pessoa chega num segmento religioso lá e diz: olha, eu preciso resolver uma situação aí. Beleza, você faz isso, 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 compra isso, isso, traz isso que eu vou fazer. Pronto. Aí vai lá e dá certo. Fez, aconteceu, a porta se abriu. Quem abriu essa porta? O demônio. Ou não, irmão?
Aí você ora, pede para Deus abrir uma porta, Deus abre a porta. Quem abriu a porta, irmão? Demônio ou Deus? Por quê? Mas é a experiência que você teve, que lhe impulsionou, a quem você buscou, a quem você obedeceu. É simples assim. Não deu nada. Não aconteceu nada. Mas e por que que na vida de outros acontece? Deixa eu dizer uma coisa para você. A fé aciona o sobrenatural de ambas as partes. Se você acreditar, crer, tá? A fé vai acionar, irmãos. É a porta de entrada. Então a gente vê aí crente acreditando em tudo que, sabe, vem de um contexto totalmente contrário à palavra e acha que o que funcionou lá vai funcionar aqui. Irmãos, funciona lá. Não funciona conosco. A nossa realidade é outra. Nós nascemos de novo. Teve uma época, queridos, na nossa igreja, que traziam roupa para orar, lembra disso? Carteira de trabalho, foto. De onde vêm essas práticas? Está na Bíblia, irmãos? Por que a gente não vê na Bíblia e a igreja faz? Porque ao invés de seguir o Espírito, a igreja imita. O grande diferencial da igreja, irmãos, é que ela tem alguém que lhe dirige. Ela não precisa imitar nada. Eu tive um problema em uma das nossas igrejas, que o pastor chegou para mim assim, ó, a partir de agora, toda quinta-feira, nós vamos orar pelos objetos aí. Eu não vou orar. Eu não oro. E expliquei por que eu não orava. E as pessoas traziam, eu não vou orar, eu vou orar por você. Ah, tem que ungir carro, ungir chave de carro, ungir não sei o que. Irmãos, a unção com óleo na Bíblia é para o enfermo e para separar alguém para alguma função ministerial. É só para isso, irmãos. Você lembra uma vez que teve uma situação aí, alguém entregou uma palavra, uma visão, né, que ia haver não sei quantos dias de escuridão, e que tinha que ungir as janelas e as portas, senão os demônios iam entrar. Você lembra disso, não? E o que teve de crente ungindo porta e janela aí, não foi brincadeira, irmão. Sabe, irmãos, aí o que acontece? Por isso que eu estou dizendo, se acreditar, se você crê nisso, vai acontecer. Mas nem tudo que acontece está certo. Nem tudo que dá certo é certo. Para nós cristãos, o certo
é o que está aqui. A verdadeira espiritualidade é ser conduzido pelo Espírito sobre a luz da palavra. Alguém chegou para mim e disse assim, antes de passar aqui para... pastor, eu estou cheio com um monte de livro lá, que era da minha outra religião, tal, e alguém chegou na minha casa e disse que eu não ia ter paz enquanto não colocasse fogo nesses livros aí, levasse lá para colocar fogo e fazer um ritual. E disse, quem é esse alguém? É do outro lado ou é do nosso? Não, pastor, é do nosso. Não, irmão, não existe isso. Você está em Cristo. Agora, se você acreditar que isso vai trazer, vai trazer. É simples assim. O que eu faço? Faz o que você quiser. Mas a pessoa, ela disse que tem que ser alguém consagrado para queimar esses livros. Você não é consagrada? Você não tem Jesus? O Espírito de Deus não habita na sua vida? Bota fogo nisso, sozinha, não tem problema não. Que tipo de oração eu faço? Não faço oração nenhuma, é livro. Pelo amor de Deus. Onde é que a gente vai parar, irmãos? Mas infelizmente isso está impregnado na grande maioria, e as pessoas tiveram experiência com isso, e a experiência fala mais alto do que a palavra, né, irmão? Então... Sim. Essa espiritualidade que amedronta, que ela é nociva. Não, possessão não. Possessão não. Perturbação e opressão, sim. 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 Sofre ataques satânicos, sim. Ela fez uma colocação que o pastor Hernandes Dias Lopes disse que o cristão não pode ser possuído por demônios. Não pode. Biblicamente, não. Mas pode ser perturbado e oprimido? Pode. Pode ser atacado? Pode. Poucos dias atrás eu estava orando lá em casa e entrou uma galera lá, sem permissão. Acontece. Entendeu? Mas, né, de vez em quando só eu me acordo e alguém, acho que a Ângela está querendo me matar, porque de vez em quando, aí não é a Ângela, né? Aí tem que repreender. Então, nós estamos sujeitos a esse tipo de experiência, entendeu? Mas não que isso seja uma coisa que vai nos dominar, a não ser que a gente deixa também, irmãos. Acho que na terça-feira passada o pastor Wagner chamou um pessoal aqui na frente para orar, né? Sobre essas questões assim, às vezes de dar mais crédito a essas coisas do que realmente o que nós somos e temos em Cristo Jesus. Eu tenho para mim, queridos, que muito destas coisas aí é falta de entendimento e compreensão da nossa identidade em Cristo. Quem somos, o que temos em Cristo Jesus. Quer ver uma coisa? Só para encerrar esse momento aqui,
quando tinha os cultos aqui na terça-feira, tinha uma irmã, ela cresceu no espiritismo, olha só. Ela foi para esse segmento porque ela tinha uma hemorragia e os médicos não conseguiram tratar, e lá naquele lugar ela foi curada. E viveu anos lá. Em base mais ou menos de 15 a 20 anos. E lá, depois ela se desentendeu lá no negócio lá e tal, e veio para a igreja. Entregou a sua vida a Cristo. A primeira coisa que aconteceu, a hemorragia voltou. Ué, mas não tinha sido curada lá? Entenda uma coisa, quem levou sobre si as nossas dores não foi o diabo, foi Jesus. É o que a Bíblia diz, irmãos. Mas aconteceu lá. Aí oraram, ela foi curada, de fato. Só que nas primeiras semanas, ela vinha para o culto, e toda vez ela vinha para frente e ela caía. Aí o pessoal ia lá expulsar demônio, mas como é que pode? Como? Mulher entregou a vida para Jesus, é batizada. Está toda hora caindo. Não é possível, tem coisa errada aí. Essa experiência não pode ser genuína. Aí uma terça-feira, falei para um presbítero, hoje pastor, só, chamar o povo na frente, fulana vai vir. E ela vai se jogar no chão, vai se estribuchar. Você vai, escuta o que eu estou te dizendo, faz o seguinte, ela vai cair, você vai, aperta aqui, ó. Ele tinha uma mão, você vai ver que não é demônio. Ela não está possuída. Os demônios não estão dentro dela. Ela está cedendo à opressão e perturbação demoníaca. E ela caiu e o presbítero quase arrancou. E ela deu um grito, traz ela para uma sala, nós tínhamos uma sala aqui. Nós vamos orar. Sentei ela. Tinha um presbítero e mais 2 irmãos. No fundo tinha uma janela. E ela disse assim, pastor, expulsa. Não tem nada que expulsar aqui, irmão. Você vai orar por mim? Também não. Você vai orar. Eu vou orar? Sim. Você vai orar e você vai mandar esses bichos embora. Mas me disseram que eu sou muito nova. Que disseram errado. Você tem o Espírito de Deus. Mas me disseram que eu tenho que jogar um monte de coisa fora. Também te disseram errado. Você tem uma aliança com Cristo. E todo e qualquer pacto do passado, uma aliança com Cristo é quebrado. Pronto. É assim que funciona. O que eu faço? Você vai orar. E você vai repreender. Quando ela começou a orar, a luz começou a piscar. E ela disse assim, pastor, eles estão aqui. Quando ela disse, eles estão aqui, a janela começou a fazer assim. Aí ficou só eu, presbítero. Ficou só eu, presbítero, porque quando eu olhei para aqui, não tinha porta. Os outros irmãos... Irmãos, a sala ficou cheia de demônios. A sensação é horrível, o ambiente e a luz piscando, a janela batendo, inventando tal. E pastor, e agora? Você vai orar e vai mandar eles embora. Você vai fazer isso. Ela fez assim, levantou a mão e disse assim, em nome de Jesus, eu mando vocês embora. Nunca mais. Mas até chegar a esse ponto, irmãos, ela passou mais de 3 meses nas mãos de alguns aí, quebra isso, desfaz aquilo, faz essa oração, joga isso fora. Por que não resolveu? Porque tem que fazer o que é certo, irmãos. Você não vê Jesus e os apóstolos fazendo isso.
Quando Paulo chegou em Éfeso, e ali a idolatria, o texto sagrado diz que as pessoas trouxeram os livros de suas religiões e colocaram fogo. Não foi Paulo que disse que era para fazer isso? Elas trouxeram. Porque elas tiveram o entendimento e a compreensão pelo Espírito de Deus que aquilo não servia mais. Ué. Eita. Uma vez o Daniel pequeno assistia aquele Ben 10, sabe? Eu digo, ô Daniel, você sabe que esse Ben 10 aí é muito parecido com o gadareno da Bíblia, né, meu? Tudo que é coisa ruim sai de dentro dele, cara. Você está assistindo esse negócio aí? Ó, você vai ter pesadelo, coisa. Eu não vou orar por ti não, hein? Aí alguém teve lá em casa hoje, nós morávamos lá em Pelotas, e disse, pastor, eu vi um duende no quarto do Daniel. É mesmo? Você falou com ele ou não? Não, eu só ouvi o duende. Deve estar meio perdido aí nos negócios do Daniel aí. Você está repreendendo o duende, irmão? Pelo amor de Deus. Aí uma noite ele ficou meio assim, eu falei para você, Daniel, você fica assistindo esses filmes, esses desenhos aí. Eu nunca proibi, irmão, porque proibir não é ensinar. Eu sentei com ele e falei, esse negócio aí do Ben 10 é parecido com o gadareno da Bíblia. Por isso. Tá. Aí ele orou. Que se ensinando, eles vão aprender se nós não ensinarmos, irmãos. Ensinar a coisa certa. Entendeu? Teve uma situação uma vez aqui na igreja que alguém se escandalizou porque me chamaram para dar um estudo para os adolescentes, né? Pré-adolescentes, sobre aquelas cartas, aqueles negócios lá dos pré-adolescentes. Eram umas cartas aí, uns jogos aí, não sei, e o pessoal demonizando até o final. Irmãos, por que não sabe que tem origem? E quando eu cheguei para o estudo, o Daniel estava cheio daqueles negócios no bolso. Pokémon. Eu ia caçar Pokémon com o Daniel, cara. Pai, vamos lá, vamos lá. Que às vezes os amigos dele não podiam ir, e eu ia caçar Pokémon. Aí uma vez alguém deu um estudo dos Pokémon, cada Pokémon era uma entidade, não sei o que. Eu digo, Daniel, estamos ralados esse negócio de Pokémon, mano. Entendeu? Estamos caçando demônio e trazendo para dentro de casa, cara. Você está doido? E aí no estudo eu falei sobre essa realidade aí. A grande maioria, na verdade, estava esperando que eu falasse que tinha que jogar fora, que tinha que queimar. E eu faço o que você quiser. O Daniel está cheio desse negócio aí. Quem compra para ele sou eu. Porque ele não tem dinheiro, não trabalha. Nunca deu nada, irmãos. Eu também não estou dizendo que você tem que fazer isso. Só estou dizendo o seguinte, irmãos, tome cuidado com uma espiritualidade que é desequilibrada, que não tem fundamento nas Escrituras, que se fundamenta apenas em experiências e histórias de outros.
sabe? Se você, por exemplo, pegar uma instrução, duas mãos, só um pouquinho. São duas mensagens, dois estudos. São dois vídeos, na verdade, do pastor. Esqueci o nome dele agora. Presbiteriano lá, o Augusto Nicodemos. Sobre batalha espiritual. Você vai ver a origem dos nomes, das entidades. Ou quando isso começou e se propagou como batalha espiritual. 90% desses ensinos são baseados em experiências, irmãos. O pastor lá começou a ouvir um espírito tal, que fazia isso e aquilo nas crianças, aí começou a ouvir um outro espírito que separava casal, aí ouviu um outro espírito que trabalhava nas finanças, e aí ele foi pontuando, sabe? E passou uma apostila, um livro, e fez sucesso, porque o pessoal, irmãos, a grande maioria, vamos falar a verdade, a grande maioria não quer aprender, eles querem a coisa pronta, não querem ler Bíblia. Pega um manual aí de expulsar demônio, nada a ver com o que Jesus ensinou, que Jesus escandalizou quando ele expulsou o primeiro demônio, porque ele não fez o ritual que se fazia na época, né? Ele também não citou nome, que era comum na época, o exorcismo judaico. Invocava-se o maioral para tirar o menor. Jesus simplesmente diz: espírito imundo, eu ordeno que você saia dele agora. Pronto, acabou. Não quebrava nada, não desfazia nada, não ensinava nenhuma oração, só mandava sair. Então, tenho para mim que nos falta muito entendimento e compreensão e o exercício da autoridade em Cristo Jesus. É simples assim. Sai quem, né? Sai eu ou o senhor? Sim. Não participe mais, porque não deixou sair nada, então. Imagina só. Misericórdia. É complicado. A irmã levantou a mão lá? Isso. Sim. Não, se manifesta nos objetos também, sim. Poder sobrenatural do mal se manifesta sim. Animais também. Tudo que é da natureza. Pode ter certeza. Para encerrar, nós vamos orar depois. Eu estava na sala de aula, no seminário. Nós vimos últimas semanas, seminário, trabalho, prova, exegese, um monte de coisa, monografia. Levantava cedo, dormia tarde, jejuava 2 vezes por semana, no seminário que tinha que jejuar. Eu estava muito cansado. Eu estou na sala de aula, uma matéria de introdução ao direito, né? E o professor estava lá, lendo a apostila, e eu dormi. Mas dormi, irmão, sabe? O negócio foi, quando eu senti, estava me sacudindo assim. Aí o professor largou a apostila dele na mesa assim, disse: nós vamos orar agora pelo irmão Júlio,
que existe um espírito do sono que toma as pessoas, que é o Zé da Mata. Sério? No seminário. Zé da Mata. E nós vamos expulsar esse espírito da vida do irmão. Zé da Mata. Zé Colmeia, sei lá. E eu disse assim: pastor, você não vai orar não? Ninguém vai me pôr as mãos. Nós vamos sim, não vão não. Por quê? Eu digo, é o seguinte, ou é esse Zé da Mata que habita em mim, ou é o Espírito de Deus. Como eu tenho certeza que é o Espírito de Deus que habita em mim, esse Zé da Mata não habita em mim. Então ninguém vai orar. Eu fui parar na diretoria, irmãos. Porque o pastor, eu não deixei o pastor orar por mim e expulsar o demônio. Aí eu chego lá na direção, diretor do seminário. O que aconteceu lá, Júlio? Ah, pastor, o cara quer me expulsar o Zé da Mata. O pastor dava risada. Cara, que deixasse, rapaz. Você estava com sono, você estava dormindo na sala de aula. Agora a gente já sabe que você tem o Zé da Mata. Irmãos, o mundo espiritual ele é real. Nós estamos em guerra. A palavra do Senhor diz que nós temos que nos fortalecer no Senhor, na força do seu poder, revestir-nos de toda a armadura de Deus para resistir às ciladas do diabo. E diz o texto assim: depois de ter vencido tudo, permanecer firme. Uma das orientações bíblicas. Mas entenda o seguinte: acima de tudo isso, a sua identidade em Cristo Jesus. Quem habita na sua vida? Feche os seus olhos. Dê graças a Deus porque o Espírito de Deus habita na sua vida. Que você tenha uma aliança com Deus por meio de Jesus Cristo. E que a partir da regeneração, todo o seu passado foi anulado pelo sangue de Jesus. Não há nenhum elo, nenhuma ligação com o passado. Isso foi rompido na cruz do Calvário. Nosso Deus e nosso Pai, nós te pedimos nesta noite, Senhor, o entendimento e a compreensão da Tua palavra. Ó Deus, toda fortaleza, raciocínio, altivez, o sofisma que porventura esteja em nossa mente, Senhor, que se opõe a Ti e a Tua palavra, que sejam destruídos. Dá-nos um coração ensinável, Senhor. Dá-nos um coração, Senhor, voltado para Ti e para a Tua palavra. Que a Tua palavra, Senhor, não seja um fetiche, um amuleto, Senhor, nas nossas mãos, mas seja lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, Senhor. Seja a nossa meditação todo dia, Senhor. E através dela ouçamos a Tua voz. Através dela sejamos ensinados e instruídos no caminho da verdade, Senhor. Verdade que procede do Teu coração e que revela o Teu caráter, Senhor. Mas também revela quem somos em Cristo, o que temos em Cristo. Graças Te damos, ó Pai, porque já fomos abençoados com toda a sorte de bênção espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E dentre elas, nós estamos assentados acima de todo principado e potestade, Senhor, numa posição de autoridade em Cristo Jesus. Graças Te damos porque hoje, nascidos de novo, regenerados, nós podemos resistir ao diabo e ele vai fugir de nós, porque é isso que a Tua palavra diz para aqueles que são regenerados. Ó Deus, que venhamos a nos ocupar, Senhor,
com a tua pessoa, com a tua palavra, e assim continuarmos crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, desenvolvendo a nossa salvação com temor e tremor, ó Deus, para o louvor da tua glória. Assim como o Senhor nos trouxe, leva-nos para os nossos lares, dá-nos uma noite de descanso e continuar de semana debaixo da tua graça. Em Cristo Jesus oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe. Você que trouxe oferta pode colocar no gasofilácio. Terça-feira que vem a gente fala sobre os dons.